Boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade sobre o nosso assunto da urbanização no Brasil. Ou seja, a gente vai entender de que forma o desenvolvimento da nossa cidade brasileira começou a crescer. Quais foram os principais objetivos desse crescimento e pontos positivos e negativos com relação a esse crescimento. Bora lá. Dentro do nosso processo de urbanização, nós temos 3 fases. A primeira fase ela ocorreu entre 1940 a 1964. A segunda fase já foi de 64 a 1985. E a terceira fase é a fase que estamos até os dias atuais. Lembrando que fase e período é a mesma característica, tá? O nosso primeiro período, ele fala o seguinte: a população urbana duplicou entre esse período. O que significa duplicar? Ela aumentou, ela se expandiu. Por que ocorreu dentro desse período? Lembrando que esse processo aconteceu por conta do êxodo rural, que é a saída das famílias do campo para a cidade. E por que ocorre essa saída? Por conta do problema da seca, a falta de água, a falta de alimento. Então, essas famílias, principalmente do sertão nordestino, saem de seus municípios, saem de suas cidades com destino à cidade maior, ou seja, com destino à área urbanizada. Já o nosso segundo período é o período que, pela primeira vez na nossa história, a população ela consegue ultrapassar um número muito grande. Significa que a concentração que existia no campo, ela passou a ser totalmente na cidade. A cidade ficou aglomerada. Já o nosso terceiro período, que estamos até os nossos dias atuais, ou seja, de 85 até os dias de hoje, a população brasileira ela chega aproximadamente a 81% dos brasileiros dentro da cidade. O que isso quer dizer? Que de 100%, 81% está localizado dentro das grandes cidades. E quais são essas principais cidades? Nós temos Fortaleza, como a principal cidade. Nós temos Belo Horizonte, Natal, João Pessoa, Salvador, Recife. Eu posso dizer que as principais cidades são as capitais de cada estado? Sim. Mas são de todos os estados? Não. Por quê? Porque existem estados que não estão nesse desenvolvimento urbanizado, ou seja, não é tudo relacionado com a cidade. É mais puxado para o campo. Dúvida? Até agora não. Continuando. A urbanização brasileira, ela apresenta 3 características que a gente tem que levar sempre em consideração. A primeira característica é o processo de passagem do rural para o urbano. Isso quer dizer o quê? É o processo do campo para a cidade. Esse processo se chama êxodo rural. O nosso segundo ponto, a urbanização, ela passa a adotar uma área de infraestrutura e equipamentos urbanos. Significa que os governantes começam a explorar uma área para que essa área seja construída casas e consiga aglomerar essas famílias que saem principalmente do campo para a nossa cidade. E o nosso terceiro setor, nosso terceiro ponto, a urbanização está relacionada com o crescimento da população, ou seja, mesmo vindo um grande número do campo para a nossa cidade, quando essa população se instala aqui, o desenvolvimento populacional ele acaba crescendo mais. Por quê? Porque vai ocorrer o processo de miscigenação, vai ocorrer o processo de crescimento familiar. Então, as famílias vão começar a crescer dentro de um território. Se tiverem dúvidas, pergunte. Quando a gente fala de urbanização no Brasil, a gente tem que analisar alguns pontos que muitas vezes são positivos, mas também são levados para um lado negativo. Que pontos são esses? Nós temos os problemas urbanos. Por exemplo, deixa eu botar aqui de outra cor. A moradia, enchentes, lixo, poluição do ar, poluição das águas, violência, aumento da temperatura e mobilidade urbana, ele está relacionado com um dos grandes problemas que
a população da cidade vive. Mas, quando a gente fala que a moradia acaba sendo esse grande problema, estamos especificando a questão da moradia de forma irregular. Por quê? Quando a cidade está em desenvolvimento urbano, os governantes eles constroem as casas para serem vendidas, para serem alugadas, ou seja, para colocar essa população dentro. Mas quando se tem um processo de favelização, moradores de rua que começam a invadir terrenos, construir casas de forma inapropriada, isso significa o quê? Que essa moradia ela vai acabar ocasionando um grande problema urbano. E por que ocasiona esse problema urbano? Por conta do saneamento básico que não vai existir. Por que isso vai acontecer? Quando a gente constrói uma casa de forma legal, ou seja, com autorização dos governantes, tendo a fiscalização, tendo o documento, existe o saneamento básico, que é o esgoto. Mas quando essa casa ela é construída de forma inapropriada, dentro de um terreno que não é dela, que ele não tem condições financeiras para essa construção, o esgoto não vai existir. Ou seja, o que eles vão fazendo e utilizando de água suja vai sendo jogado na rua. Então, causa um grande problema para a nossa sociedade. Nenhuma dúvida? Até agora não. Deixa eu colocar aqui. Tá travando? É isso? Pra mim, não. Um pouco. Pode ser a internet, o sinal da internet, viu? Vou tentar aqui, continuando. A nossa questão da moradia, que eu acabei de mencionar para vocês, por ser um dos grandes problemas, e esse problema ocasiona as favelas, que são construções de casas de forma irregular, e no nosso país nós temos algumas favelas que têm um grande destaque por ser consideradas as maiores favelas da América Latina. Quando a gente fala de maiores favelas da América Latina, estamos especificando os países que compõem o continente americano. Que países são esses? O México, que fica localizado na América do Norte, todos os países da América Central e todos os países da América do Sul. Juntando, dá mais de 20 países que compõem um processo de favela dentro do seu território. E por que eles têm favela? Porque eles são considerados países subdesenvolvidos, ou seja, países com a economia baixa. E no Brasil, nós temos a favela no Rio de Janeiro, a favela de São Paulo, que se destaca muito nesse processo de favelização. Então, a gente pode observar aqui, a questão da moradia, ela tem um acelerado processo de urbanização sem planejamento. Por que é sem planejamento? Porque quando essas famílias saem do campo para a cidade e eles não têm condições financeiras para viver bem, né, na cidade, deve ser porque esse ponto de investimento vai acabar prejudicando a sua vida. Então, as casas, as moradias, elas vão ser totalmente impróprias. Foi marcado o nosso processo de favela, cortiços, loteamentos periféricos. O que são esses loteamentos? É a invasão. São aquelas pessoas que acabam invadindo terrenos que não correspondem a si, ou seja, que não é dele. Ele acha que pode se apropriar daquele terreno e construir a sua casa lá. O que caracteriza uma favela? Não é a precariedade das habitações ou a carência da infraestrutura, mas sim as áreas de ocupação de forma irregular, casas construídas uma em cima da outra. Alguma dúvida? Não, tia. Gente, a internet, se a internet estiver travando, não é a daqui, porque aqui está tudo normal, tá? Continuando, além das favelas, nós temos os cortiços, que são habitações coletivas. Então, para entender, favelas são casas construídas em cima de morros de forma inapropriada para uma família. E cortiço
São vários pedaços, são quartos dentro de um mesmo espaço que são alugados para famílias diferentes. Então, várias famílias habitam a mesma casa, com compartimentos separados para elas, certo? Então, os cortiços constituem habitações coletivas, composta com cômodos alugados em velhas mansões, ou seja, em prédios mais antigos. E muitas vezes esses prédios eles são invadidos. Então, as famílias que vêm do interior acabam se apropriando desses edifícios públicos, desses prédios que estão sendo construídos. Os loteamentos periféricos atualmente está relacionado com a expansão da moradia popular nas grandes metrópoles. O que são grandes metrópoles? São as grandes cidades do nosso país, como, por exemplo, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, capital, São Paulo, capital, Belo Horizonte. Então, são as grandes capitais do nosso país que conseguem ter um grande desenvolvimento. E quando a gente fala de urbanização, nós temos um dos graves problemas que estão relacionados com esse processo de saída do campo para a cidade, o nosso êxodo rural. Que problema é esse? É a pobreza, é a violência, ou seja, a marginalidade. E dessa forma acaba prejudicando as famílias que vivem dentro das grandes cidades. Então nós temos a pobreza e a violência, que são marcadas como grandes centros urbanos. O que são esses centros urbanos? São as grandes capitais em destaque, onde a desigualdade social fica mais acentuada. O que é a desigualdade social? A gente vê a pobreza com mais frequência, a gente vê moradores de rua, a gente vê falta de saneamento básico, pessoas pedindo esmola, pessoas passando fome. Então, essas famílias elas não têm uma infraestrutura familiar. Muitas dessas famílias, mais uma vez, hoje, elas não quer dizer que elas saem totalmente do campo. Elas já são filhos de pais de outras famílias que vieram do campo para a cidade. E com o passar do tempo, não conseguiram melhorar de vida e acabaram ficando numa situação mais precária. A pobreza, ela não está relacionada com a violência. Por quê? Não é porque a gente é pobre que vai dizer que a gente é violento. Pobreza e violência são dois pontos diferentes. Existem pessoas pobres que praticam o ato violento e existem pessoas ricas que também praticam o ato violento. Ou seja, o roubo, o crime, o tráfico. Isso independe da classe social, tá? A falta de emprego e de oportunidades, elas acabam gerando maior pobreza dentro do nosso território. E aí, um desses pontos está muito relacionado com a violência. Por quê? Um pai de família não tem um emprego, um pai de família não tem a oportunidade de ver seu filho passando fome, então muitas vezes ele acaba praticando um ato violento, um roubo, um furto de alimentos para poder sustentar os seus filhos. Lembrando que isso é uma ação errada, é uma ação ilegal, mas é a necessidade dele para ver o seu filho se alimentar. Dúvida? Ainda não. Não? Entenderam tudo? Não. Não. Sim. Ainda continua travando? Sim. Não muito. Pra mim, não muito. Então vamos lá. Resumindo o que a gente viu na nossa aula de hoje, se travou em algum ponto para vocês. Quando a gente fala de urbanização no Brasil, estamos falando de pontos positivos e pontos negativos. Por quê? Porque a partir do momento que uma população está dentro de uma cidade, ela vai ter ações que podem beneficiar a população, mas que também pode prejudicar. Que ações são essas? Um dos exemplos que a gente viu na nossa aula, a moradia. Então, quando você tem condições financeiras para comprar uma casa, a sua casa ela já vem com saneamento básico, já vem com infraestrutura, luz, água, então é tudo equipado, ou seja, a casa ela já está pronta. Mas quando você não tem essa condição financeira, o que é que acontece? Muitas vezes você acaba invadindo terrenos, você acaba invadindo casas que estão abandonadas e muitas vezes elas estão para serem alugadas e se apropriando dessas casas ou desses terrenos e fazendo construções de forma errada ou colocando mais famílias dentro desse mesmo espaço.
Quando a gente coloca mais famílias dentro de um mesmo espaço, chama-se cortiço, ou seja, os cômodos vão ser divididos entre várias famílias. Quando você constrói casas uma em cima da outra em terrenos que não é seu, em terrenos impróprios de outras pessoas, nós temos o processo de favelização. Então, esses são um dos principais problemas relacionados com as nossas grandes cidades. E lembrando mais uma vez, não é porque existe a pobreza que sempre vai ter a violência. Existem pessoas pobres, mas que não praticam um ato de violência. E existem pessoas ricas que praticam esse ato de violência. Alguma dúvida? Não. Não? Não, ainda não. Pois a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Acabou? Mas já? Acabou? Mas Vocês têm já? alguma dúvida? Foi tão Não. rápido, tia. Vocês não perguntaram nada. Eu pergunto, ninguém tem dúvida? Vamos lá, vamos recapitular alguma coisa para ver. Quando a gente fala de problemas urbanos, quais são os principais problemas que a gente encontra na cidade? Nós temos violência, saneamento básico que não existe, invasões de terrenos, roubos, furtos, a criminalidade, a prostituição, desmatamentos, invasão de terrenos. E o que faz com que isso tudo aconteça nas cidades? Um processo chamado de êxodo rural. O que é o êxodo rural? São as pessoas que saem do campo com destino à cidade, ou seja, saída do campo à cidade à procura de uma vida melhor. Essas famílias, essas pessoas, Ou elas... pelo menos o que dá para os filhos, né? Isso, essas famílias, elas saem do campo pela questão da falta de água, da falta de chuva, por não ter alimento, pela questão do solo não ter nutriente para ele praticar agricultura, ele não ter água para criar animais. Então, são grandes os problemas dentro do campo que fazem com que essas famílias venham com destino à cidade. E que a gente já viu no decorrer das nossas aulas que essas pessoas, quando saem do campo para a cidade, elas vêm em busca de uma vida melhor. Elas vêm em busca de um sonho. Que sonho é esse? É ter o sustento para o seu filho, é ter uma moradia, é ter o alimento diário. Então, essa é uma das grandes realizações que eles pretendem ter quando chegam na cidade. Mas quando eles chegam na cidade, o que é que eles encontram? Eles não conseguem encontrar emprego porque eles não têm estudo, não têm qualificação, não têm conhecimento do trabalho, não têm casa para morar, então acabam morando nas ruas, debaixo de viaduto, ficam em sinais pedindo esmola, ficam fazendo trabalho autônomo, de alguma forma vendendo água, vendendo alimento, até mesmo balas dentro de ônibus, pipoca, xilito, bombom. Então, é uma forma deles conseguirem se sustentar dentro da nossa cidade. Certo? Certo. Pois agora a gente vai encerrar. Tchau. Tchau, tia. Até a próxima aula.